Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material escrito de progressão aritmética. Nós terminamos a questão de número 3, vamos agora para a questão de número 4. A questão 4 diz o seguinte: em cada uma das progressões aritméticas seguintes, diga qual é a razão e, a seguir, se ela é crescente, decrescente ou constante. Opa, ele pede primeiro para a gente calcular a razão de cada progressão aritmética dessa. Depois ele pede para a gente dizer se essa progressão é crescente, se ela é decrescente ou se ela é constante. Ah, Rivelino, isso aí está fácil. Porque dizer se essa progressão é crescente, decrescente, dizer que uma progressão aritmética é crescente, decrescente ou constante, é dizer se a razão é positiva, se a razão é negativa, se a razão é zero. Então é só descobrir a razão, não tem mistério nenhum. Realmente não tem mistério, mas nessas duas sequências aqui, você tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Ó. Vamos lá. Primeira, ele deu a progressão 7 menos 4π, 4 menos 3π, 1 menos 2π e assim sucessivamente. Ele diz que saiu uma progressão aritmética. Como é que eu calculo a razão numa progressão aritmética? Precisa dizer não, Rivelino, deixa que eu lembro. Eu pego dois termos vizinhos, o da frente menos o de trás. Beleza, garoto, é isso mesmo. Então vamos lá. Vou pegar o da frente, 4 menos 3π, menos o de trás. O da frente, 4 menos 3π, escolhi aqueles dois, né? Ó. Então, peguei esses dois termos, vou pegar o da frente, 4 menos 3π, menos o de trás. Ora, na hora que você vai fazer menos o de trás, o primeiro erro, tem aluno que faz isso, ó. 7 menos 4π. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Você vai se prejudicar. Está errado. Rivelino, está errado em quê, homem, isso aí? Não é 4 menos 3π o da frente menos o de trás? Sim, meu filho. Mas está faltando uma coisa. O quê? Quando você tem um sinal de menos e o que vem depois é mais de um termo, o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar entre parênteses o resto dos termos. Então, colocou o sinal de menos, vem mais de um termo depois, então não tem jeito, você vai colocar um parênteses. Por quê, Rivelino? Porque esse sinalzinho de menos, ele vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. E se você não colocasse o parênteses, esse sinal de menos só trocaria o sinal do 7. Então, razão, 4 menos 3π menos 7 menos 4π. Então, razão igual. Agora, 4 menos 3π menos 7, menos com menos, mais. Ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais 4π. Então, razão é igual. 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3π mais 4π dá mais 1π. Você tem menos 3π e adiciona mais 4π, subtrai 4π menos 3π dá π, repete o sinal do maior. Então, quem é a razão? Menos 3 mais π. Vixe, Rivelino, agora complicou. Eu pensei que ia ser fácil. Quando eu descobrisse a razão, eu já teria condição de dizer se ela é crescente, decrescente ou constante. Mas e aí? Menos 3 mais π, como é que eu vou saber se essa razão é positiva, negativa ou zero? Ora, vamos lembrar, né? Vamos ter um bom senso. Quanto é que vale π? Π, o valor dele é aproximadamente 3,14. Então, quando você pega menos 3 mais 3,14, como é que eu faço? Eu subtraio, são sinais negativos, eu subtraio e repito o sinal do maior. O maior é o π, ó, 3,14. Então, vai ficar positivo.
Menos 3 mais 3,14 vai dar aproximadamente 0,14 positivo. Ou seja, a minha razão, ela é maior do que 0. Por quê? Porque quem tem o sinal mais aqui é o π, e o π é maior do que 3. Então, menos 3 mais um número maior que 3 vai dar um valor maior do que 0, tá certo? Então, R é maior que 0. Se R é maior do que 0, então a gente vai ter uma progressão aritmética crescente. Então, a primeira progressão aritmética é uma progressão aritmética crescente. Joia? Beleza, Rivelino, entendi. Quer dizer que eu vou ter que conhecer qual é o valor de π para poder resolver esse impasse. Com certeza. Você tem que saber que o π vale 3,14. Rivelino, e o item B? Bem, o item B diz assim, 3 menos raiz de 2 mais 2 menos raiz de 2. Como é que eu vou fazer? Bem, eu vou fazer do mesmo jeito. Como é que eu calculo a razão? Pego o termo da frente menos o de trás. Então, vai ser 2 menos raiz de 2, que é o termo da frente, menos o termo de trás. Quem é o termo de trás? 3 menos 2 raiz de 2. Então, menos 3 menos 2 raiz de 2. Então, vamos lá. Razão é igual. Não esqueçam, né, ó, que tem que vir entre parênteses. Por quê? Porque tem um sinal de menos antes. Então, vai ficar 2 menos raiz de 2. O sinal de menos troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 3 mais 2 raiz de 2. Beleza, Rivelino. E agora? Agora vamos juntar os semelhantes, né? Ó. R é igual 2 somado com menos 3, 2 mais menos 3 dá menos 1. Joia, 2 mais menos 3 dá menos 1. E agora? Menos raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá mais 1 raiz de 2. Então, menos raiz de 2 com mais 2 raiz de 2 vai dar mais raiz de 2. Vixe, velho, de novo, homem. Como é que eu vou saber se este número é positivo ou negativo? Aqui eu sei que é menos 1, mas raiz de 2. Bem, vamos pensar o seguinte. Se a raiz quadrada de 2 for maior que 1, então esse número vai ser positivo. Ah, se a raiz quadrada de 2 é menor que 1. Se a raiz quadrada de 2 for menor que 1, então esse número aqui vai ser negativo. E aí? E aí você vai ter que ter um pouquinho de bom senso. Mas eu não sei, velho, quanto é a raiz quadrada de 2. Como é que eu vou comparar dois números que eu não tenho nem ideia de quanto é esse aqui? Bem, já era para você saber. Se você não sabe, você vai lá numa máquina de calcular, taca o 2 e taca na raiz quadrada. Quando você tirar a raiz quadrada de 2, você vai ver, ó, que esse número vai ser maior que menos 1. E se eu não soubesse? Bem, se você não soubesse, você ia ter que usar aqui um pouquinho de matemática básica. Vamos lá. Ora, você sabe que o número 1 é menor que o número 2, que é menor que o número 4. Isso aí você sabe. Ah, isso aí eu sei também, né? Espera aí. 1 é menor que 2, 2 é menor que 4. Beleza. Ora, vou colocar raiz em todos os três. Raiz quadrada de 1 é menor que raiz quadrada de 2, que é menor que raiz quadrada de 4. Tá certo? Raiz quadrada de 1 vale 1, que é menor. Raiz quadrada de 2 você não sabe, que é menor. Raiz quadrada de 4 é 2. O que foi que eu concluí? Eu concluí que a raiz quadrada de 2 é um número maior do que 1 e menor do que 2, ou seja, está entre 1 e 2. Se raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2 e é maior do que 1, então na hora que eu pegar menos 1 mais um número maior do que 1, eu vou ter uma razão
positiva, tá certo? Ó, menos 1 mais um número que é maior do que 1 me obriga a ter uma razão positiva, ou seja, uma razão maior do que 0. Então, isso aqui, ó, só uma matemáticazinha básica. Raiz de 2 está entre 1 e 2, logo raiz de 2 é maior que 1. Se você pega menos 1 mais um número maior que 1, essa razão vai ser positiva, vai ser maior do que 0. E se essa razão é maior do que 0, a gente conclui que essa sequência, que essa progressão aritmética, é uma progressão aritmética crescente, tá certo? Poxa, Rivelino, que legal, né? Uma questão bem básica, bem simples, só para calcular a razão e caracterizar a progressão, né? Dizer se ela é crescente, decrescente ou constante. Você teve que buscar alguns conceitos aqui no π, né? Lá da geometria plana, número irracional, né? Ó. E você teve que buscar aqui uma relação em radicais, tá certo? Beleza pura. Vamos embora. Vamos para frente, né? Ó. Fórmula do termo geral da progressão aritmética. Fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Rivelino, o que é isso, homem? Explica isso aí. Bem, vamos imaginar aqui uma progressão aritmética, só para você entender o que é que a gente vai fazer. Tudo que você fizer, você tem que entender. Então, se você vai trabalhar a fórmula do termo geral da PA, você tem que entender para que trabalhar isso. Para que é que eu quero a fórmula do termo geral de uma PA? E o que é que significa, né, esse termo geral? Então, vamos dar um exemplo aqui bem básico. Você tem aqui uma progressão aritmética de razão, vamos lá, criar uma razão aqui. Razão 3. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. E assim sucessivamente. Tá? Uma progressão aritmética infinita. Então, você tem aí os 6 primeiros termos dessa progressão. Sim, Rivelino, e aí, o que é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética? Primeiro, vamos entender, né? Ó, se eu chegasse para você e dissesse assim, moçada, quem é o A índice 2, quem é o segundo termo dessa progressão aritmética? Aí não teria dúvida. O segundo termo dessa progressão aritmética, você iria olhar para ela e dizer que era 4. Beleza, nenhuma dúvida. Se eu chegasse para você e dissesse assim, Rivelino, moçada, quem é o quinto termo dessa progressão aritmética? Ora, o quinto termo, você iria contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o quinto termo é o 13. Então, o A índice 5 vale 13. Beleza, Rivelino. E se eu perguntasse a vocês assim, quem é o A índice 8? Quem é o oitavo termo dessa progressão aritmética? Rivelino, também é fácil. 1, 4, 7, 10, 13, 16. Eu tenho aí 6 termos. Eu sei que a razão dessa progressão aritmética é 3. Então, o A índice 8 seria eu pegar o 16, né, que é o A índice 6, e vou somar mais a razão 2 vezes. Então, 16 mais 3, 19. 19 mais 3, 22. Então, 16 com 3, 19. 19 mais 3, 22. Então, o A índice 8 seria 22. Beleza. E agora? Bem, agora eu vou pedir para vocês, ó, o A150. Vixe, Rivelino, peraí, meu filho, não é assim não. O A150 eu quero saber qual é o elemento de número 150 nessa sequência aí, nessa progressão aritmética. Mas, Rivelino, como é que eu vou fazer isso, homem? Se eu for continuar essa progressão aritmética até aparecer 150 termos, fica totalmente inviável. Então, como é que eu vou calcular o 100º, 50º termo dessa progressão aritmética? Bem, é para isso que a gente vai estudar o quê? A fórmula do termo geral de uma PA. Para que é que serve essa fórmula do termo geral de uma PA? Para que essa fórmula serve?
ela serve para o seguinte: quando você quiser qualquer termo dessa progressão aritmética, aliás, qualquer termo de uma progressão aritmética, você usa essa formulazinha e você descobre qualquer termo. Ah, eu quero o A150. Usa a formulazinha e calcula. Ah, eu quero o A1000. Ah, eu quero o A800. Então, a fórmula do termo geral, ela lhe permite calcular qualquer elemento de uma progressão aritmética sem você ter que ir até ele. Porque se você tiver que ir de um em um até chegar no elemento que você quer, a gente vai perder muito tempo. Tá certo? Então, a gente vai estudar a fórmula do termo geral para quê? Para descobrir qualquer elemento de uma progressão aritmética. Lógico, conhecendo alguns dados que a gente vai ver na próxima aula. Tá certo? Então, moçada, nosso objetivo aí na próxima aula, descobrir uma maneira de calcular qualquer termo de uma progressão aritmética sem ter que ir de um por um até chegar a ele. Então, esse é o nosso próximo passo. Forte abraço, valeu, até daqui a pouco.